Caiapó, particularmente. Oh, que legal, joia! E lá nos Banil, Eurico, como é que é? Bem, então eu acho que as comunidades, os povos indígenas têm em comum essa questão da alegria. E como o Edson já tinha falado, a manifestação espontânea disso tudo acontece no dia a dia e também em alguns rituais de festa, Marcelo. Por exemplo, quando você vai comemorar uma colheita, que nós chamamos muito lá em cima, conhecido como Dabucuri, cada índio, cada indígena, cada participante, ele vai se pintar. Tá? Você se pinta de onça, ele se pinta de tatu, ela se pinta de tamanduá, e na dança cada um vai imitando os animais. Legal. Então aí como o Edson estava falando, quando você não imita bem a sua incorporação, todo mundo vai cair na risada. Então isso torna-se um motivo de festa, entendeu? Então eu acho que essa forma de conviver, essa forma de lidar com essa questão que você está trabalhando profissionalmente hoje aqui, eles convivem naturalmente. Então legal. Não tem um momento daquilo. Então, tudo quando começa um ritual de festa, geralmente começa com essa alegria, porque faz parte da vida, faz parte do dia a dia. Eu acho que essa é a beleza da nossa convivência, que agora, na cidade, nessa metrópole, é meio complicado de você sair rindo na rua, né, Marcelo? É verdade. Tá, mas doido, né? Isso, é assim que é a nossa vida, né, na aldeia, nas comunidades indígenas. Sempre bem descontraída. Isso, é sempre bem descontraída. Então, tudo é sempre motivo de festa, e principalmente quando eu falei dos rituais de comemoração. Então, aí você vai manifestar a sua forma de expressão de alegria. Entendeu? Então, e tudo a pintura, os gestos, tudo vai chamar a atenção para isso, entendeu? E não tem esse problema da hora que você está rindo de ter conflito por causa disso, um indígena achar que ele não merecia aquilo, ou que você está tirando um sarro dele, alguma coisa. Não tem. Eles entendem bem. Não tem, Marcelo. É porque joia, é uma grande família. Inclusive, se você chegar numa aldeia, primeira vez, a primeira expressão as crianças, os mais jovens, todo mundo vai ficar rindo de você. O Marcelo, como ele é, o cabelo, tudo vai ser engraçado, entendeu? Diferente. Então, isso é uma forma de, digamos, esse contexto, todo o contexto leva para essa questão da alegria, entendeu? Da manifestação, que é própria das comunidades indígenas. E Marcelo, eu posso falar mais uma Pode, que eu acho importante, estou pensando aqui, que é assim, as crianças, né, no dia a dia, independente de pensar em rituais, que eu acho que é também ritual, né, que é a brincadeira das crianças, que é assim, todo dia no meio da floresta, tomando banho de rio. Então é muito estampado isso, a molecada o tempo todo correndo, rindo, e subindo na árvore, descendo, e sobe para tirar açaí, rói açaí, fica com a boca toda roxa, a língua roxa, e todo mundo ri, e aí vão para a água e pulam na água, e mesmo na hora da caça, né, então sai de grupo para caçar, por exemplo, e no meio da floresta, no meio da florestona mesmo, amazônica, tá ali todo mundo, aí o camarada escorrega no meio da lama, cai, todo mundo ri, puxa, levanta, e já está pronto para mais uma queda. Legal. E as crianças aqui, as brancas, não saem do computador, né? Não saem por isso que na cidade está se perdendo um pouco da alegria, como você falou, né? Porque não existe convivência. Muito bem, legal. Agora, qual é o grande desafio de vocês, né? A função do IDET hoje, né? Porque o IDET é o instituto que trata dessas tradições, né? Como que está o trabalho no IDET? Conta um pouquinho para nós. Tá. O IDET hoje, na verdade, ele quer diferenciar um pouco a sua função, até mesmo a sua composição, de várias entidades de organização no Brasil. Nós temos entidades de organizações, chamamos de ativistas, nós temos várias frentes de organizações e de entidades que defendem os indígenas, certo? Seus direitos, suas terras. E o IDET, ela vai trazer no seu bojo a diferença pequena que é de índio falando de índio. Então, é por isso que nós nos identificamos como indígena, Instituto das Tradições Indígenas, porque você vai falar a partir da sua tradição para as pessoas. Entendi. E não falando da tradição do índio. Entendeu? Essa é a diferença pequena que seria mais essencial para a gente, porque quando o índio ele vem falar de si mesmo para você, ele tem um conteúdo diferenciado e a sua visão com relação a ele também é diferente. E quando alguém vai falar de você de índio, para você de índio, você também tem uma outra concepção. O cara está falando de índio. Sim.
E agora, quando o índio vem falar dele mesmo, também tem uma outra. Então, quando vem a questão que nós estamos falando do IDET, ele quer responder essa demanda que ainda tem, por exemplo, de várias comunidades no Brasil, falando de tradições. Qual é a tradição do Chavante? O que ele quer transmitir para a sociedade, ou a sociedade, para que possa conhecer a tradição dele melhor? Qual é a forma de transmissão que ele vai usar? Como ele falar dessa tradição? O Baniwa. Como é que eu vou expressar isso? Por meio de quê? Quais são as categorias que eu vou dizer? Como eu falar da minha cultura para você e como você pode me entender na minha complexidade cultural. Então, a função do IDET, ele quer unir esse laço entre a sociedade, digamos assim, urbana e o indígena. Seria falar de mim mesmo, por mim mesmo, sem filtros, digamos assim, sem interferências diretas. Então, a partir daí nós começamos a falar, por exemplo, de educação. O que nós entendemos de educação? Que ele é o que vai falar de educação. É minha área mais, por exemplo, no direito. O que nós entendemos? O que o índio pensa de direito mesmo, Marcelo? Tá. Entendeu? O que ele vai trazer pra gente, por exemplo, quando se fala assim, o seu conhecimento, a sua pintura, os seus adereços, eles são seu patrimônio, mas que tipo de patrimônio? Muitas vezes nós entendemos, por exemplo, você desenhou uma camisa, é seu patrimônio, mas você tem um preço para aquilo, você é o dono. Mas eu tenho uma pintura, a pintura Baniwa, a cestaria Baniwa, é só do Eurico Baniwa ou é de toda uma comunidade Baniwa? É aí que vem a complexidade. Então, nós não entendemos esse objeto como apenas, digamos assim, passível de patente, porque não é meu, é de toda uma comunidade. E muito menos quando vamos mensurar em questão de preço. Como é que eu vou avaliar um preço de um patrimônio? Então, essa é a forma do índio pensar isso. Entendeu? Então, são essas coisas que nós queremos, essa união de algumas pessoas no IDET, de várias etnias do Brasil, tentar responder essa demanda que ainda está em falta, digamos, trazer aqui para você conhecer um pouco mais, você ir lá com a gente e tentar trazer os indígenas que ainda estão autônomos, que nós chamamos não isolados, prefiro chamar de autônomos, porque eles estão na vida deles, entendeu? E tentar fazer essa proximidade mais sensível, digamos assim, mais humana mesmo.